galera, vamos aí para mais uma aula, tá? Dessa vez uma aula importantíssima, que são as propriedades dos limites, tá? A gente vai ver essa parte das propriedades aqui um pouquinho mais algébrica, tá? Mais teórica, a gente vai olhando, vendo uns exemplinhos e depois no final a gente faz alguns exercícios, tá? Eu separei alguns ali pra gente. Primeiro, que não é bem uma propriedade, mas é mais uma característica dos limites, tá? Você tem a unicidade dos limites, ok? Uma função, ela terá apenas caso exista um único limite. O que isso significa? Que se você tiver dois limites, quando x tende ao mesmo valor, tá? Esse limite não existe, tá? Esse limite é incompatível, ok? Então não existe esse limite quando tem dois limites para o x tendendo ao mesmo valor. E então vamos lá para as propriedades propriamente ditas, tá? O limite de uma constante, ela é a própria constante, ou seja, se você tem, por exemplo, o limite de 7 para x tendendo a menos 2, por exemplo, o valor, esse resultado vai ser 7, tá? Então o limite de k para x tendendo a é igual ao próprio k, e o k pertencente aos reais, tá? O limite da função p de x para x tendendo a é igual a p de a. E esse p de x é um polinômio, tá? Então, quando você tiver o limite de um polinômio tendendo a um valor real, tá? Esse a é um valor real. Basta que você substitua o valor de a no polinômio, ok? E agora a gente tem ali o seguinte: soma ou diferença de frações, de funções, perdão, dentro do limite, tá? Então você tem, por exemplo, ali limite de f de x mais ou menos g de x, porque não tem diferença se você está somando ou se você está subtraindo, tá? Para essa propriedade, para x tendendo a a, basta que você separe em dois limites, o limite de f de x e o limite de g de x, tendendo o x tendendo a a, tá? A gente tem até um exemplinho aqui, prático, vocês podem dar pausa no vídeo para ver, porque se eu ficar me enrolando muito, o vídeo vai ficar muito longo, tá? A gente tem um exemplinho aqui. O limite do produto. Agora, quando você tiver multiplicação de funções dentro do limite, basta que você faça da mesma forma, separe os limites, ok? Então, você vai ter o limite da função f e o limite da função g para o x tendendo ao valor a. Ok? Então, por exemplo, você tem esse limite aqui, 3x ao cubo cosseno de x, tá? O x está tendendo a π, e aí basta que você separe e depois substitua π nas duas funções, tá? Você vai ter um resultado final menos π ao cubo, tá? Você tem agora a divisão de funções dentro do limite. Basta que você, da mesma forma, desmembre ali os limites, tá? Você transforma em dois limites, o limite da função do numerador dividido pelo limite da função no denominador, ok? Então você tem um exemplinho prático aqui, cosseno de x dividido por x ao quadrado mais 1, tá? E aí você tem o resultado final lá, cosseno de 0 sobre 0 ao quadrado mais 1, esse resultado dando 1, ok? Agora, quando você tem uma potência, tá? Um número elevado ali, por exemplo, basta que você, esse exemplinho aqui algébrico, basta que você pegue limite de f de x, tá? Resolva esse limite primeiro e depois você eleva ao valor n aqui pertencente aos naturais positivos, ok? Temos um exemplinho aqui, tá? Limite de x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado com x tendendo a 1, ok? Basta que você resolva o limite, depois eleve ao quadrado, tá? Agora a gente tem aqui o limite de um produto de uma constante por uma função. Então, k vezes uma função f, tá? Basta que você jogue o k para fora do limite e multiplique, tá? E faça o resultado do limite e multiplique depois essa constante, ok? Agora você tem a raiz, tá? Quando você tem raiz, basta que você resolva primeiro o valor do limite de f de x para x tendendo a a, depois tire a raiz quadrada desse valor, tá? Você tem um exemplo aqui, limite de raiz x ao cubo mais x ao quadrado menos 1, basta que você faça o limite dessa função, como a gente viu lá na segunda regra,
é um polinômio, basta que você substitua. Então você vai ter esse valor dessa substituição aqui na raiz, tá? A raiz vai ficar 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 1. Isso vai dar raiz de 11, ok? Então, para potência de base x, tá? Você tem ali o limite, tá? De x elevado a n, com x tendendo a A, sendo o valor A elevado a n, a famosa substituição aqui, ok? Basta que você substitua e o n também pertencente aos naturais ali, ok? Então a gente acabou aqui a parte das propriedades, tá? As propriedades, pelo menos as mais importantes, e vamos agora para a parte dos exercícios, ok? A fixação aí das propriedades, que são muitas propriedades, a gente vai passando, falando, então é mais fácil, pelo menos eu prefiro que a gente faça, que a gente pratique. Então, vamos lá. Limite de x ao quadrado mais 3x mais 5. De cara, a gente já cai com duas regras, com duas propriedades. A propriedade da soma, ou subtração, e a propriedade do polinômio. Confessar para vocês aqui, a maioria delas, isso quando você não tiver uma condição de existência que impeça, tá? Você vai simplesmente simplificar, substituir direto, ok? Então, nesse caso aqui, você pode substituir, você pode simplificar aqui, né? Desmembrar em 3 limites, limite de x ao quadrado, limite de 3x, limite de 5. Mas, como a regra 2 nos diz que quando um polinômio está no limite ali, você consegue substituir simplesmente pelo valor de A. Nesse caso nós temos 2, temos o valor 2, né? Basta que a gente faça da seguinte maneira: 2 ao quadrado mais 3 que multiplica 2. Esse 2 ficou horrível, vamos apagá-lo, tá? Multiplica 2 mais 5, ok? Então, nós vamos ter um resultado aqui, 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, 10, mais 5. Então, nós temos esse valor dando 15, ok? Agora, a gente tem uma segunda função aqui, o segundo limite, para a gente calcular, tá? Nós temos o limite de x menos 5, dividido por x ao cubo menos 7. Tá? Então, a gente caiu aqui na regra do quociente, tá? E também na regra do polinômio, tá? Mas, regra do quociente, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos fazer limite de x menos 5, com x tendendo a 3, tá? Isso dividido por limite de x ao cubo menos 7, com x tendendo a 3, ok? E basta que a gente agora substitua, né? Então a gente vai ter 3 menos 5 dividido por 3 ao cubo. Podemos colocar aqui o valor direto, 27 menos 7. Então, nós vamos ter como resultado, tá? Menos 2 dividido por 20. Podemos fazer uma simplificação, menos 1 sobre 10, tá? Bom, Gabriel, você desmembrou esses limites e depois o resultado é como se você simplesmente tivesse pegado esse 3, substituído aqui direto. Pois é, o polinômio permite que a gente faça isso. Quando a condição de existência não impede a gente de fazer isso, a gente pode simplesmente substituir. Então a gente pularia essa parte e iria direto para cá, tá? Perceba que aqui a condição de existência te permite, porque esse valor aqui vai ser um valor, tá? Vai ser um valor maior que 0. Deixa eu só apagar aqui com a borracha, tá? Vai ser um valor diferente de 0, ok? Que a gente está no denominador. Então, esse valor aqui vai ser diferente, tá? Da raiz cúbica de 7. Esse valor com certeza não é 3,
tá? Então a gente pode simplesmente pegar e simplificar e substituir o 3 lá, direto, tá? Agora vamos apagar. Isso é só um raciocínio lógico ali, tá? Não necessariamente você pode fazer assim direto, que não tem problema algum, ok? Agora vamos então. Limite de raiz quadrada de x à quarta menos 4x mais 1 com x tendendo a 2, tá? Esse 2 também ficou estranho, então vamos passar o carro nele aqui e desenhar um melhorzinho, tá? Vamos lá. O nosso limite x à quarta menos 4x mais 1 raiz quadrada, basta que você, pela regra, né, pela propriedade, pegue e resolva o limite primeiro, tá? X à quarta menos 4x, x à quarta menos 4x mais 1 com x tendendo a 2, tá? Esse resultado, como é que você chega nele? Basta substituir aqui, polinômio, famoso polinômio. Então você tem a raiz quadrada de 2 à quarta menos 4, que multiplica 2, mais 1. Aqui você vai ter o resultado, essa soma dando 25, tá? Raiz de 25 dá 5, ok? Então, nós chegamos ao resultado. Da mesma forma que ele devaneiozinho nosso, Gabriel, podia simplesmente substituir direto raiz quadrada de 2 à quarta menos 4 multiplicar 2 mais 1. Poderia, cara, poderia sim, tá? Mas nada te impede de você fazer dessa maneira, caso você sinta a necessidade, ache que é mais fácil, aprendeu desse jeito, faz do seu jeito. Não ache que o jeito dos outros é mais fácil, tá? Faça do jeito que você se sinta confortável. Agora a gente cai num caso muito importante de eu falar para vocês, tá? Esses exemplos que eu dei para vocês sempre façam uma condição de existência, tá? Agora a gente fez aqui para confirmar e tal. Sempre façam uma condição de existência, tá? O número não pode ser negativo. Esse caso foi bem mais simples, então a gente não precisava. Agora, por exemplo, o que acontece se a gente substituir o 1 aqui direto, né? A gente vai ter 1 menos 1, 1 menos 1, e a gente vai ter uma indeterminação, tá? Então, a gente não pode ter uma indeterminação ali, ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Pô, Gabriel, quando tem uma indeterminação, como que a gente resolve? Cara, geralmente você só precisa ter ali os conceitos básicos da matemática, tá? Produtos notáveis, essas coisas, você consegue sair por ali. Você sempre consegue manipular a sua fração, tá? Geralmente uma fração. Você sempre consegue manipular ali a função de forma que te adeque ali para você conseguir resolver, tá? Por exemplo, nesse caso, se a gente lembrar dos produtos notáveis, a gente acha de cara que x ao quadrado menos 1 é um produto notável. Pô, Gabriel, sério, um produto notável? Pois é, cara. Produto notável. A gente vai ter o seguinte, vou até fazer de verde aqui, para ficar mais claro. A gente tem x ao quadrado menos 1. Pô, Gabriel, que produto notável é esse? Quanto que vale 1 ao quadrado? Vale 1. Então a gente tem x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença que, de uma maneira, usando as letras para representar, é x mais a, tá? Que multiplica x menos a. Isso dá para a gente o resultado x menos a, ambos elevados ao quadrado, ok? Então, pô, Gabriel, a gente achou x ao quadrado menos 1 ao quadrado, é um produto notável. O que a gente pode fazer? Agora a gente vai, pega esse produto notável que está resolvido,
volta ele para o seu estado natural, tá? Que é x mais 1, que multiplica x menos 1, isso dividido por x menos 1. Percebe aqui o produto notável? E agora a gente vai fazer o que o estudante mais gosta de fazer em conta, que é cortar. Tá? Basta que a gente simplifique o x menos 1 com x menos 1. E a gente cai no resultado que é limite, aqui ficou faltando x tendendo a 1, né? O limite para x tendendo a 1 de x mais 1. Polinômio simples, básico e rápido, basta você agora sim substituir. 1 mais 1 igual a 2. Então, nós conseguimos. Então, preste atenção quando você cair numa condição dessa. Tá? Aqui, você tem a condição de existência que o x precisa ser diferente de 1. E justamente a sua função, né, o seu limite, ele está fazendo para x tendendo a 1. O que te faz cair naquele negócio de vamos simplificar, e quando você simplifica, você cai em 0 sobre 0. E aí você fica perdido. Sempre preste atenção, matemática é uma questão de raciocínio, tá? Então, no momento que você vê essa determinação, sempre vai ter um jeito de sair dela. Então, basta prestar um pouco de atenção e aí a gente consegue chegar no resultado. Beleza, gente? Essa foi uma aula um pouco mais longa, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo aí. Então, um abraço e até a próxima.